Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informação, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. A Construtora Miramar tem sempre um lançamento, tem sempre já empreendimentos já entregues com últimas unidades, viu? Não vai pensar que tem muita unidade sobrando, não. Mas fique atento, você empreendedor, você empreendedora, para ter aquele cantinho gostoso, para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento, então, aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um consultor ao seu lado, que possa juntos pensar na estratégia do seu negócio, trazer uma outra visão, fazer uma avaliação, discutindo com você os rumos do seu negócio, da sua empresa. Seguramente a prosperidade está no caminho certo. Com apoio também de Now Business Solutions, a empresa que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, que você possa preocupar-se, concentrar a sua energia em fazer bons negócios, em fazer bons relacionamentos, portanto, fazer a sua empresa prosperar. Eu queria, no episódio de hoje, fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora, um tema bastante sensível e um tema que traz aqui a grande reflexão. Todos nós queremos, como empreendedores, não importa qual seja o segmento do seu negócio, seja o comércio, seja a prestação de serviço, nós queremos clientes. Nós queremos gente comprando, consumindo os nossos produtos e os nossos serviços. Para que isso aconteça, obviamente, aquela pessoa, o mercado, tem que estar em perfeito funcionamento, né? Tem que estar aí em condições íntegras para poder fazer do seu dinheiro ali a compra dos produtos e a compra dos serviços. Mas a pergunta que mais nos toca, quando está com a barriga vazia, quando há fome, será que há consumo? Será que há compra de produtos e serviços? Será que há desenvolvimento econômico? Quando a sombra da fome assola uma comunidade, assola um grupo de pessoas, assola uma família, talvez seja uma das grandes inquietudes que nós temos enquanto seres humanos. E é um pouquinho desse assunto que nós vamos conversar, naquele cantinho gostoso, naquela conversa franca, gostosa, no nosso cantinho, na conversa no café. No episódio de hoje, no seu canal do NTBA, com alguém que não é convidado, é nosso habitué, é alguém que tem sim uma grande generosidade de compartilhar com você, empreendedor, com você, empreendedora, conosco, aqui que estamos na convivência diuturna, de uma pessoa que tem experiência como geógrafo, né, na história, no meio ambiente, especialista em meio ambiente, em sustentabilidade, alguém que defende sim o desenvolvimento sustentável, alguém que sempre procura compartilhar conosco essas reflexões que estamos trazendo para você aqui no canal da NTBA, de um assunto importantíssimo, que são as ODS da ONU, né? Portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, melhor dizendo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis preconizados pela Organização das Nações Unidas, que tiveram como signatários 192 países. Ou seja, o mundo inteiro assinou e compreendeu que aqueles 10 pilares para o desenvolvimento sustentável do planeta teriam que ser cumpridos e implementados até 2030. Parece longe, mas está muito próximo, né? Então, o que fizemos? O que vem sendo feito? Mas num assunto que Fernando De Gasperi vai conversar conosco. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Estou à sua disposição. Vamos tomar um cafezinho e conversar. Vamos tomar um cafezinho e conversar, e falando de um tema muito sensível, Fernando, que me parece, e é aqui quando eu faço uma reflexão, que talvez seja
a grande pecha que a gente tem na humanidade, no planeta Terra, é a fome. Barriga vazia não compra produto, não compra serviço, né, Fernando? Exatamente. Eu também tenho essa opinião, Alexandre, que uma das piores coisas que existem no mundo é justamente a fome. Porque a fome, ela não deixa a pessoa fazer nada, né? A pessoa não tem disposição para nada na vida, para trabalhar, para estudar, não tem nada. Então, é uma das coisas mais terríveis que existe na face da Terra, é essa fome. E nós temos espalhado por muitos lugares deste mundo, infelizmente. E é uma coisa, Fernando, que você tocou num ponto, e a gente vive a questão da educação em nível superior, é verdade, onde, de certa forma, alguns dos nossos discentes chegam com fome, mas não aquela fome que a gente está dizendo aqui, que é terrível. Às vezes porque não sai do trabalho, na correria, não consegue comer, a gente sabe que também tem ali uma perda de atenção. Mas eu queria chamar a atenção, Fernando, de como a gente tem na educação, principalmente a educação da tenra idade, ali, né, no ensino fundamental, ou mesmo, né, no ensino infantil, enfim, a preocupação que a gente tem com a merenda, né? A merenda hoje ela é fundamental e, infelizmente, é com muito pesar que a gente também sabe disso, que algumas crianças, se alimentam, é porque vão à escola. Então, a escola ali não é só local de aprendizagem, de conhecimento, de evolução do intelecto, mas é para matar a fome, né, Fernando? Então, eu tenho bastante conhecimento nessa parte, que tem, como você disse mesmo, tem famílias, crianças que eles têm a motivação de ir para a escola, não somente para aprender, mas sim para comer. Vamos usar esse termo, comer, né? Por quê? Porque em muitas cidades a merenda escolar é muito bem organizada. Algumas não são, né? E hoje mesmo vi isso na televisão. Mas outras cidades mais bem prósperas oferecem uma merenda fantástica, Alexandre. Uma merenda assim mesmo de dar inveja. A ponto de assim, os próprios professores se utilizarem dessa merenda que é enviada às vezes pelo município, não é? De tão qualidade que é. Porque hoje nós temos nutricionistas. Não é chegar lá fazer o arroz com feijão, o macarrão, assim à toa. É tudo controladinho, tudo calculado, não é verdade? Então, o que acontece? Essas crianças têm uma motivação de ir para a escola. E uma pessoa bem alimentada, obviamente, vai aprender melhor, né? Nós temos um ditado antigo que diz que saco vazio não para em pé. Esse ditado aí é muito antigo, meu Deus do céu, né? E é verdade mesmo, né? É verdade, é verdade. Você vê que muitas vezes, voltando um pouquinho assim do tempo, a criança que não tem acesso, tinha alimentação em casa, senta na sala, né? Daí o professor está falando, o aluno olha assim para a gente, começa assim a balancear, vai sair, pum, e dorme. Sim. Não, você tem coragem de chamar atenção, porque você sabe que está acontecendo alguma coisa. Sabe que tem fome ali, não é verdade? Então, isso que é importante, a merenda escolar. Por quê? Porque você, pelo menos, mantém o aluno assim, ativo, né? Com aquela... Chega no recreio, energia, disposição, corre para lá, corre para cá. Né? Estou no recreio mesmo, sim, né? Na faculdade eu costumo falar, vamos para o recreio. Mas é o intervalo. É o intervalo. Não precisa sair correndo também. Não. Mas o que você está chamando a atenção aqui, e aqui vai a reflexão para você, empreendedor, para você, empreendedora, dá uma olhadinha, observe como que é a merenda escolar das escolas do seu município, da sua cidade. Porque, de fato, não há falta de recursos para a merenda escolar, não. Há, infelizmente, por vezes, o mau uso dos recursos desviados de merenda escolar para outros fins. Exatamente. E quando você fala da questão do cardápio, e de fato, Fernando, há sim hoje toda uma orientação e toda uma preocupação, não só do acompanhamento nutricional, mas que também haja a compra dos alimentos in natura, principalmente hortifruti, de empreendedores locais, exatamente, regionais, para que você também possa aproveitar e movimentar a agricultura familiar,
a agricultura dos pequenos agricultores, né, trazendo também a circulação dos recursos econômicos para outros setores da economia. E como a gente sabe que o agronegócio brasileiro, né, e é uma das coisas que a gente vai discutir aqui, falar de fome no Brasil parece uma brincadeira e de mau gosto, né, porque nós temos um país cuja, né, a expressão que nós também sempre ouvimos, aqui em se plantando tudo dá, né, nós temos talvez um dos países onde o território é fascinante na questão para o desenvolvimento da agricultura e do agronegócio. Na questão do agronegócio, nós temos tecnologia de ponta na produção de alimentos. E aqui a gente deve sim, Fernando, render as nossas homenagens à Embrapa, que é a empresa brasileira que é responsável pela pesquisa, né, da agrícola e agropecuária, e que desenvolve sim novas tecnologias para aumento de produtividade, para que a gente tenha mais eficiência no campo, ocupando menos espaço de plantio. Ou seja, a agricultura brasileira, sim, ela está na vanguarda na produção de alimentos. O agronegócio brasileiro, ele está na vanguarda da produção de alimentos. E mais do que isso, com respeito ao meio ambiente. Um dos países que tem, talvez, o melhor código florestal ambiental é o nosso. Apesar de, na constância, aí, na leitura de jornais, né, no acompanhamento dos portais de internet, na televisão, a gente também vê as mazelas que são cometidas ao meio ambiente. Mas fome, Fernando, é talvez a parte mais terrível que pode abater a um ser humano. E exatamente é isso que a gente vai conversar um pouquinho melhor quando invocamos a ODS 2 da ONU, que preconiza todas as pessoas passem a ter acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes em qualquer época e em qualquer país. E o que se busca, né? Acabar com todas as formas de fome, má nutrição até 2030, de modo a garantir que todas as pessoas, especialmente as crianças, tenham acesso suficiente a alimentos nutritivos durante todos os anos, né, Fernando? Exatamente, isso daí é um grande objetivo que precisa ser alcançado, que, como você mesmo disse, o Brasil tem esse privilégio, não é verdade, de ter uma agricultura, uma agropecuária bem estruturada. Mas tem países no mundo que não têm. Então, muitos países, Alexandre, eles passam fome porque vivem em guerras. Sim. Por exemplo, um grupo disputando contra o outro, então eles ocupam tanto tempo em guerra, que não tem tempo, por exemplo, para plantar, produzir. Então você vê aquelas cenas tristes, né, de crianças praticamente cadavéricas, não é verdade? Um esqueletozinho com uma pele por cima, não é verdade? E muitos apelos que vêm pela televisão para doação. Em organizações internacionais, exatamente, inclusive. para que eles possam produzir uma substância lá que dão para as pessoas, principalmente para as crianças, né? Para que não morram de fome. São sachês, né? Uma pasta com nutrientes ali. Deve ser gostosinho. Deve ser bem palatável, né? E também não há necessidade de fazer qualquer preparo. Ela está pronta para o consumo. Não precisa de prato, nada. É só cortar assim em cima e colocar na boquinha da criança, que deve ser gostosa, que a gente vê assim a criança comendo com... Mas o melhor ela está vendo ali, comendo fruta, verdura, comendo arroz, feijão. Essas são preocupações. É verdade. A insegurança alimentar moderada, a falta de acesso consistente aos alimentos, isso digamos assim, é um desvio da fome, né? É o fato de você não ter o alimento ali em constância para fazer a sua alimentação correta, né, Fernando? Porque nós temos também, nesse caso, aquelas pessoas que não têm acesso nenhum à comida, não é verdade? Então, é fome extrema. Sim. Fome extrema. Então, eles dizem assim, ficam sem comida por um dia ou mais. Mas, muitas vezes, é muito mais mesmo, não é verdade? Então, é aquela fome, aquela pobreza extrema que chega a alcançar muitas partes deste mundo, infelizmente. Infelizmente, isso também tem reflexo não só na fome extrema, nessa questão da insegurança alimentar, que é a incerteza de você ter o alimento na sua mesa. E com isso, você vai mudando a sua dieta, vai mudando o consumo cada vez de menores porções de alimento,
pela incerteza de não ter no momento seguinte para poder se alimentar. Né? Exatamente. Então veja que isso, como você já lembrou lá no começo, Fernando, a pessoa com fome ela não vai trabalhar, ela não vai estudar, ela não vai consumir. Então, é uma preocupação que todos nós, como empreendedores, você é empreendedor, você é empreendedora, é ficar atento às políticas públicas. Vamos olhar a merenda das nossas crianças. Vamos olhar, vamos combater, vamos ficar atento aos desvios, principalmente na alimentação. Isso é o maior crime que a gente pode ter. O incentivo à boa alimentação das mães, das mamães, para que possa também fazer uma amamentação com leite saudável, com a condição de saúde íntegra, porque é nas crianças que nós vamos fazer a transformação do nosso mundo. E mais do que isso, e se você, empreendedor, atua no segmento, né, do consumo de produtos e serviços voltados aos mais jovenzinhos, as crianças, é a garantia que vai ter criancinha com barriga cheia, família também com boa perspectiva, com boa saúde, vai consumir os seus produtos e serviços. Então vamos ficar cada vez mais atento a isso, que é uma das principais mazelas do mundo. Então vamos aqui às principais causas de fome no mundo, Fernando. Falta de comida disponível para pessoas ou na impossibilidade de se conseguir ter acesso ou comprar alimentos. A fome no mundo está relacionada às questões econômicas, vinculada diretamente à miséria que algumas pessoas e boa parte dos países sofrem. E uma delas você já colocou aí, né? A questão da guerra. Né? A questão da guerra. É sempre a questão econômica, né, Alexandre? Sempre a questão econômica. Por quê? Essas guerras acontecem dentro de um país entre o próprio povo, apenas com líderes diferentes que querem assumir o poder, né? Então, por uma questão econômica, querem dominar aquela região, querem dominar aquele país, digamos assim. Então, essa parte de economia está sempre em evidência. Então, eu também acho que a questão econômica é assunto principal por motivo pela fome. Pela fome, e aqui só para a gente poder também estender um pouco mais a visão, né? Quantas guerras também não interrompem a produção de alimentos, que já estão lá plantados, né? E que não há o escoamento da produção, né? Por conta do fechamento de fronteiras, de tentar asfixiar o seu inimigo, e você acaba tendo reflexos por outros países vizinhos, por outros continentes, inclusive. Então, de fato, pensar na fome é pensar também na resolução e na solução dos conflitos bélicos, na questão da luta pelo poder a todo custo e ao combate da indústria da fome. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora. Até que ponto não estão praticando na sua cidade, na sua região, no seu estado, a indústria da fome? Porque a miséria também ela é propagada para que alguns possam ter os seus benefícios políticos e de perpetuar-se no poder. E eu acho que todos nós, como sociedade, já temos que ter superado, vencido essa barreira de pensar tão pequeno. Porque através das mazelas dos outros e de grande parte da população é que nós vamos nos sustentar no pseudo-poder, que é efêmero, ele passa. Mas aquilo que nós fazemos, seguramente, ao próximo é sempre melhor e fica na conta da nossa consciência. Fazer o melhor sempre ao outro e vamos combater sim a fome. Falando aqui no Brasil, Fernando, aproveitando aqui, as causas para a fome no Brasil compreendem desde questões sociais, econômicas até políticas. Exatamente. Destacando aí as desigualdades sociais, a pobreza e as crises, obviamente, com enfoque político, econômico, sanitário e a má distribuição de alimentos. Então, exatamente. O Brasil, todos nós sabemos as disparidades regionais que existem nas nossas 5 regiões brasileiras, não é verdade? Então, nós temos uma grande produção de alimentos, mas em muitos lugares entra justamente o quê? Essa questão política. Não é verdade? De grupos que querem ali dominar aquele poder, não é verdade? E acabam prejudicando as pessoas. Então, isso no Brasil também, isso acontece ainda. Sempre foi assim e ainda acontece. Conclusão, há uma má distribuição dos alimentos
Então, nós temos regiões privilegiadas, populações brasileiras que têm acesso a alimentos de toda a qualidade, e tem outras regiões que, por questões que nós estamos citando aqui, né, tem muito pouco acesso. E, consequentemente, o que acontece? Grupos dominam a região. Então, existe a fome, a pobreza, como nós estamos dizendo, verdade? Grupos que dominam, e esses grupos querem manipular essas pessoas. E acontece essa fome que não deveria acontecer no Brasil. Principalmente no Brasil. Se a gente for aprofundar aqui, não é só na questão da produção do alimento, é na capacidade de logística e de escoamento da produção, que isso também acaba encarecendo, é no desperdício que a gente vê pelas nossas estradas, pelos nossos portos, né? A gente que tem um contato mais próximo com o Porto de Santos aqui, é muito interessante notar, principalmente, Fernando, no canteiro central da Avenida Perimetral, verdadeiras plantações de milho e soja. Porque os grãos acabam caindo das carretas, acabam eventualmente caindo das composições ferroviárias. E ao encontrar ali, né, a solução também, como o Porto de Santos é um dos grandes exportadores de adubos e fertilizantes, encontra a condição perfeita para fazer ali a sua reprodução. Então, e não é muito estranho a gente ver pezinho de milho, pezinho de soja ali nascendo na sarjeta, nos canteiros centrais das avenidas que fazem aí a situação lindeira ao Porto de Santos. Então, para chamar a atenção que aqui tudo se plantando dá. O Brasil é muito grande, então faltam estradas. E as estradas que nós temos estão em péssima qualidade. Poucos são os estados que mantêm estradas em ordem, não é verdade? E também um grande erro nosso, justamente o que? A ferrovia. Todos os países desenvolvidos têm uma rede ferroviária fantástica, porque é muito mais barato. Fazer o escoamento, né? Por quê? Porque com uma máquina, ela traz consigo dezenas de vagões carregados, no caso aí de mercadorias, não é? E no Brasil isso está muito em falta ainda. Muito em falta, isso é verdade, Fernando. Por que é importante, então, acabar com a fome? A desnutrição e a fome tornam pessoas menos produtivas, mais propensas a terem doenças. Isso acaba por impedir que a sua renda aumente e, consequentemente, não pode melhorar os seus meios de vida e o consumo de produtos e serviços, né, Fernando? Uma pessoa bem alimentada também não fica vulnerável às doenças, né? Porque o alimento, com todas as suas vitaminas, nutrientes, então o que acontece? Ele combate as doenças. Repare então que uma pessoa assim, que tem uma vida saudável, uma boa alimentação, dificilmente fica doente, até para pegar um resfriado, Alexandre. Sem dúvida. Né? Uma pessoa bem nutrida, dificilmente ela pega até um resfriado. Isso é verdade, Fernando. E aí vamos entrar num assunto aqui importante que tem a ver, obviamente, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, preconizado pela ONU, que é que a gente possa encontrar a agricultura sustentável. Sim, a agricultura sustentável envolve, de acordo com a FAO, que é o organismo da ONU voltada à produção de alimentos, à alimentação e à agricultura, fatores como conservação do solo, da água e dos recursos genéticos, animais e vegetais, conservação ambiental e uso de técnicas apropriadas, economicamente viáveis e socialmente aceitáveis para a produção de alimentos. Então essa preocupação a gente tem que ter, né, Fernando? Vamos produzir o alimento, mas também vamos preservar o nosso meio ambiente. Exatamente, é essa justamente essa definição que a FAO nos manda, né, divulga, para que nós possamos não só produzir, mas também o quê? Conservando o ambiente. E você faz isso através do quê? De uma agricultura sustentável. Uma agricultura sustentável você consegue produzir, porque a agricultura sustentável você usa técnicas modernas, né? Você usa sementes modernas, e tudo isso faz com que a produção de alimento seja bem assim, volumosa, né? E quanto mais um produto existe, é oferecido, então é uma lei do mercado, né? Quanto a grande quantidade, o que acontece com o preço? O preço cai. O preço cai.
Então, a importância da agricultura sustentável para a sociedade, a prática da agricultura sustentável vem minimizar os impactos ambientais, mas também para assegurar a continuidade das atividades rurais em um futuro não tão distante de nós. Algumas atitudes simples e viáveis, é possível aumentar a produtividade sem comprometer excessivamente o nosso meio ambiente, né, Fernando? Nós temos aqui uma relação, para nós discutirmos aqui na próxima, sobre justamente esse assunto, né? Sobre esse assunto, o que pode ser feito para que nós tenhamos uma agricultura sustentável. Então é importante, nesse ponto que você já está trazendo para a gente, quais são os benefícios? Colabora, então, para a redução de desperdícios, ajuda a produzir alimentos saudáveis, promove o bem-estar social e da sociedade, ajuda a melhorar a imagem da empresa, da fazenda, daquela unidade produtora, oferece mais opções de compra para a sociedade, Fernando. Então, quando a gente fala assim com a redução de desperdícios, é justamente para reduzir os gastos. Quando você trabalha com agricultura sustentável, com técnicas modernas, diminui os desperdícios. Como nós falamos, uma grande parte do que é produzido no Brasil, também no mundo, não é verdade? Principalmente no nosso caso aqui, uma grande parte ela é desperdiçada. Ela fica pelo caminho, fica lá na fazenda. Então, reduz o custo quando você tem uma agricultura sustentável. Não tenho dúvida. Alimentos saudáveis, por exemplo. Um alimento saudável, depois de muitas pesquisas, nós temos uma quantidade imensa de alimentos que eles são que estão assim bastante muito ótimo para consumo. Eles são tão saudáveis que você pode consumir menos, entendendo? Por quê? Porque o benefício que ele traz é muito grande. E isso acontece. Então não é o consumo da quantidade, sim da qualidade Da daquele qualidade, alimento, né? O bem-estar social é uma consequência, né? O bem-estar social, quando você tem uma sociedade onde essa sociedade é bem abastecida, né? O que acontece? Essa sociedade vive bem, porque tem alimentos à disposição, né? Saudável. E aqui, para a gente finalizar a nossa reflexão, Fernando, para acabar com a fome é preciso desafio triplo: produzir e consumir de forma mais sustentável, reduzir as desigualdades no acesso aos recursos e diminuir a volatilidade do preço dos alimentos, né, Fernando? Então, como nós já dissemos, quanto maior a produção, o que acontece com o custo? Que ele cai. Não cai. Né? Ele cai. E também, se você tem grande produção de alimentos, você pode o quê? Justamente que todas as pessoas tenham acesso a esses produtos, a esses recursos, para que todos, então, tenham uma vida mais saudável. E também a questão dos preços, né? Para que não haja oscilação do preço, para que todos tenham condições de adquirir esses produtos. É claro que a gente sabe que o produto alimentar, a agricultura, ela sofre das intempéries, das Exatamente. safras, né? Então, períodos de mais alta. Então, é importante que a gente tenha os produtos substitutos para que a gente mantenha uma alimentação saudável. O café que a gente fala aqui, que também é saudável, o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, nem esfriou na xícara, né? O assunto é bom, passa rápido. E eu queria te agradecer a tua participação no episódio do canal da NTBA, Fernando. Eu agradeço também. E já sabe que você vai voltar, né? Volto, vai voltar. Volto sim. Sempre vai voltar. Oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre empreendimento certo para você, empreendedor, para você, empreendedora. Aquele cantinho gostoso para viver com tranquilidade, com conforto, com segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos da Construtora Miramar e aos empreendimentos já entregues, com as últimas unidades à disposição, à venda. Então aproveite essa oportunidade de viver bem com a sua família. Com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que acompanha você por toda a jornada empresarial. Consulte sempre um bom consultor, tenha sempre um bom consultor ao seu lado. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar sua energia e ficar atento, né, a nos ajudar a enxergar as boas práticas, as boas políticas públicas que possam atenuar o problema da fome, para que a gente possa ter a melhor perspectiva de consumo dos nossos produtos e serviços.
Nos vemos no próximo episódio no seu canal da NTBA. Tchau!